Mas hoje é Hebreus capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 até 12. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. É impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que tudo que eu for falar aqui hoje seja de fato da palavra do Senhor e da vontade do Senhor. E que, como nós já oramos, que cada coração seja terra fértil, que o diabo está proibido de roubar qualquer semente hoje em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, geralmente eu que faço o sacolão lá em casa. E de vez em quando me assusta o preço das frutas. Outro dia, morango estava uma caixinha daquela R$10. Agora está dando para comprar. Eu consegui essa semana por R$6 uma caixinha. Mas às vezes o preço das frutas assusta. O limão, quanto que está lá onde você compra? Comprei R$7,50 o quilo. É muito caro para 1 quilo de limão, não é não, gente? Quase o preço de 1 quilo de frango. Às vezes o preço das frutas está exorbitante. E lá em casa, eu compro uma sacolada de fruta, é 2, 3 dias. Os meninos devoram. Qualquer fruta eles gostam. Você pode presentear eles, você pode levar fruta para eles. Mas, meus irmãos, eu não sei se você sabe que o preço das frutas, ele depende da demanda e da oferta. Óbvio, né? Então, às vezes, quando não é época da fruta, o preço aumenta. Mas é interessante que, às vezes, há grandes perdas de colheita. Então, por ter grandes perdas da colheita, tem pouco produto, então o preço dele vai aumentar. As perdas de colheita, deixa eu tomar cuidado para não falar nenhuma bobeira, que eu acho que tem algum agrônomo aqui hoje. Tem, né? As perdas de colheita, mas eu posso errar para falar de agronomia, só não posso errar para falar da Bíblia, né? As perdas de colheita, elas se dão pelo maquinário desregulado, sabia disso? A máquina, se ela não estiver bem reguladinha, ela pode cortar errado e atrapalhar e perder colheita. A perda de colheita, ela dá por condições climáticas adversas. Às vezes muita chuva, às vezes falta de chuva. E também a perda da colheita se dá por pragas e insetos, que entra ali e acaba com a colheita. Então por isso que às vezes o preço vai lá em cima. Mas é muito interessante, meus irmãos, que a forma de Deus tratar a igreja é como se a igreja fosse uma grande lavoura, sabia disso? Por exemplo, em 1 Coríntios 3, versículo 9 diz o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus. O apóstolo Paulo fala, vocês, a igreja, vocês são uma lavoura.
Vocês são uma colheita de Deus. E o próprio Jesus falou isso. Lembra da parábola da videira verdadeira? Em João capítulo 15? Nós já estudamos essa parábola. Jesus, ele fala, o meu pai é o agricultor. E eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E todo ramo que está em mim dará frutos. Então é muito interessante. Hoje no início do culto nós lemos uma parábola que fala de semeadura, né, de terra, de fruto. É muito interessante como Deus ele vai chamar a sua obra de uma lavoura. E nós vimos hoje que há apenas um campo bom, que há um solo rochoso, né? Esse solo rochoso ele não produz, porque diz que a angústia e a perseguição por causa da palavra, as pessoas se escandalizam e elas recebem a palavra com alegria, mas é de pouca duração. A pessoa chega, fica alegre, mas diz que chegam a perseguição e a angústia por causa da palavra, as renúncias que a pessoa tem que fazer, então ela vai embora. Vai dizer que aquele semeado entre os espinhos, mais uma vez eu repito, eles ouvem a palavra, mas eles estão tão fascinados com esse mundo, eles estão tão preocupados com as riquezas, com as ambições, que a palavra é sufocada e eles também não dão fruto. Mas é interessante que, meus irmãos, quando nós olhamos para Deus, o poder do agricultor, ele não perde uma colheita. É nós que no meio dessa plantação podemos nós mesmos nos perder, porque talvez nós nunca fomos salvos de fato pelo agricultor que é o Senhor Jesus. Porque se você olhar em Hebreus no capítulo 6 que nós lemos, o versículo 8 vai dizer que teve uma perda da colheita. Olha o que diz. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Imagina se é uma plantação lá de tomate. O que você espera que dê? Tomate. Daí ele só dá ervas daninhas. E daí o agricultor, ele se esforçou, né, teve a chuva. O que ele espera? Ele espera uma grande colheita. Nós vimos hoje que a semente é a palavra. E é interessante que a Bíblia vai falar que a chuva que vem de Deus para que nós possamos dar frutos, em Isaías 44:3 diz que é o Espírito Santo. Olha o que diz lá em Isaías 44:3. Porque derramarei águas sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Isaías 44:3 diz que Deus vai derramar sobre uma terra seca uma água, uma chuva, que é a chuva do Espírito Santo, sobre nós e sobre os nossos filhos. Quem são os cultivadores? O apóstolo Paulo, como eu falei em 1 Coríntios 3:9, ele fala, nós somos cooperadores dessa lavoura, que são os pregadores da palavra. Hoje eu estou aqui semeando. Então, o pregador ele tem a palavra, ele ministra os sacramentos, o batismo e ceia. Então Deus ele dá tudo para que a nossa vida dê fruto. Ele dá a semente, ele derrama a chuva do Espírito Santo, ele levanta cooperadores, tudo para que a gente dê fruto nessa lavoura de Deus. E aqui nós vamos ver hoje, meus irmãos, que nós devemos avançar para coisas melhores. Nós devemos avançar para dar muito fruto para Deus, porque há o perigo da apostasia. Há o perigo que nós, mesmo dentro da lavoura de Deus, não produzamos fruto. E assim como diz o versículo 8, nossa vida produz ervas daninhas e precisa ser tirado da lavoura. Nós devemos avançar para coisas melhores. Coisas melhores nos esperam, esse é o nosso tema de hoje. Porque há o perigo da apostasia. Há o perigo da nossa vida não produzir o fruto que Deus deseja. Primeiro, meus irmãos, logo no início do capítulo 6, há um chamado para a gente avançar. Olha o capítulo 6, versículo 1, o escritor bíblico diz, por isso,
deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Há um chamado para que a gente avance. Aqui é uma relação com aquela pregação passada que eu preguei, não de domingo passado, que foi o pastor Jorge, de domingo retrasado. Lembra que o escritor bíblico fala assim: já era um tempo de vocês serem mestres, mas vocês são ainda necessitados de leite espiritual. Já era tempo para vocês serem mestres. Então aqui o escritor bíblico fala, por isso que, por essa pregação do domingo retrasado, que os crentes já eram grandões, muitos anos na igreja, mas ainda precisava de quê? De leitinho espiritual. Já era tempo deles serem mestres. Então por isso, o escritor bíblico fala, nós vamos deixar as doutrinas básicas de lado. Vamos deixar o leitinho de lado. Nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer. Não tem como a gente ouvir as coisas básicas durante 10, 15, 20 anos sem praticar as coisas básicas. E ele vai citar quais são as doutrinas básicas, elementares, que é necessário colocar de lado. Primeiro fala a doutrina de Cristo, no versículo 1. Qual a doutrina de Cristo? Jesus é completamente Deus. Jesus é completamente homem. Isso está claro para nós, não está? Doutrina de Cristo. Vamos deixar esse leitinho de lado. Depois ele fala, vamos deixar de lado também a base do arrependimento das obras mortas. O que é isso? Já está claro para nós, nós já sabemos que devemos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos deixar essa coisa básica de lado. Vamos deixar de lado também a fé em Deus. Está claro que nós devemos ter fé em Deus. Isso é básico, né? Vamos deixar de lado a doutrina do batismo, ou dos batismos. Todo mundo sabe o que significa o batismo? Ou se ainda não sabe? Ele cita também a imposição de mãos, ou seja, a autoridade da igreja de impor as mãos sobre as pessoas e ligar na terra para que seja ligado nos céus. Essa autoridade está sobre a igreja, sobre os presbíteros, sobre a liderança. E por fim ele fala que devemos deixar de lado as doutrinas básicas da ressurreição dos mortos e do juízo final. Você sabe disso, né? Que como Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. E todo homem vai ser julgado perante Deus para a salvação ou para a condenação. Básico isso, não é? Todo mundo sabe disso, não é mesmo? Então, o escritor bíblico fala, precisamos deixar esse leitinho de lado. Nós precisamos avançar. Não vamos focar nisso agora, porque há um alerta mais importante. Há um alerta mais importante. Por isso precisamos deixar de lado isso que nós já sabemos. E qual que é o alerta mais importante? A partir do versículo 4. O alerta do perigo da apostasia. Porque do versículo 4 até o versículo 6, vai dizer, meus irmãos, que é impossível a renovação do arrependimento. Repito, o escritor bíblico, o Espírito Santo está falando para eles, porque lembram que eles estavam tentados a deixar a igreja, os hebreus? Falei muito isso, né, nas pregações passadas. Lembram que eles estavam querendo deixar Cristo e deixar a igreja para voltar para o judaísmo, lembram? E agora o escritor bíblico, o Espírito Santo, vem falar, vamos avançar, porque aqueles que apostatam, é impossível renová-los para arrependimento. Sério demais isso. E isso é um problema para nós presbiterianos, que nós vamos explicar aqui hoje. Porque uma das doutrinas da nossa igreja, os 5 pontos do calvinismo, o ponto 5 é a perseverança dos santos. O que é isso? Que todo aquele que foi salvo por Jesus, ele não perde a sua salvação. Todo aquele que Jesus abraçou e salvou, e você consequentemente abraçou Jesus, você não perde a sua salvação. Mas agora nós estamos lendo um texto que parece nos mostrar que essas pessoas que deixaram a igreja, que deixaram Jesus, parece que eles eram de fato crentes. Como que a gente vai explicar isso aqui hoje? O texto é difícil, porque outros textos na Bíblia mostram claramente que uma vez salvo, salvo para sempre.
Mas agora esse texto parece nos mostrar que eles eram crentes. Porque vai dizer, meus irmãos, versículo 5, que eles provaram da boa palavra de Deus. O versículo 4 fala que eles provaram do dom celestial. Diz que eles provaram dos poderes do mundo vindouro. Ou seja, traduzindo para nós aqui, o que é isso que eles provaram? Eles provaram da boa palavra. Eles participaram da igreja. Eles ouviram bons estudos bíblicos. Eles eram alunos assíduos da EBD. Eles participaram de boas pregações, ouviram muitos pregadores durante os anos. Às vezes, talvez, eles foram um dos pregadores nas EBDs e nos cultos. Eles provaram da igreja. Vai dizer, meus irmãos, que eles provaram do dom celestial, ou seja, eles se batizaram. Eles tomaram por muitos anos a Santa Ceia. É isso que é provar do dom celestial. Vai dizer, meus irmãos, que eles se tornaram não apenas participantes da igreja, apenas como um membro, no seu nome está lá no hall de membros, não. Diz que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Vocês perceberam isso? Se você ler comigo o versículo 4, fala isso. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo, a parte B do versículo 4. Ou seja, eles foram usados por Deus. Eles receberam do Espírito Santo dons espirituais. Eles provaram da alegria do reino de Deus. Talvez choraram no louvor, mas talvez não choraram de arrependimento. É isso que nós vamos ver aqui. Diz, meus irmãos, que eles foram iluminados. Versículo 4, que eles foram iluminados. Ou seja, os seus olhos espirituais foram abertos e eles viram que Jesus é o único caminho. Eles viram que Deus é bom, que Deus é o nosso Pai. Eles não ficaram nas trevas. Mas, meus irmãos, o versículo 6 fala, e caíram. E caíram. Essa palavra caíram, a gente pensa que às vezes é cometer um pecado, né? Tipo, caiu, né? Essa palavra ela é um pouquinho mais profunda para a gente entender a seriedade da coisa. Esse caíram podia ser passar de lado, desviar ou virar para o lado. Essa palavra, a explicação dela seria como alguém que mudou a rota. Alguém que passou para o outro lado. Alguém que passou a desacreditar naquilo que um dia acreditou. Então caíram não é cometer um pecado. É alguém que mudou totalmente a sua rota. Essa palavra seria mais ou menos isso que ela significa no grego. Então cair aqui não é apenas pecar. Essa palavra do versículo 6, eles caíram, quer dizer que eles abandonaram. Eles abandonaram Jesus, eles abandonaram a palavra, eles abandonaram a igreja. Olha em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Quem são eles? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha o que diz. Apenas pode ler ali também. Não está projetando, não tem problema. Olha o que diz. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O escritor bíblico fala, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então eles deixaram, meus irmãos, Cristo, eles abandonaram Cristo. Eles passaram a seguir o seu próprio caminho, passaram a seguir as suas próprias verdades. Eles passaram a buscar alegria fora de Cristo Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, fala que essa seria uma realidade para aquele momento e para os nossos tempos. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores
e a ensinos de demônios. O apóstolo Paulo fala o quê? Que alguns apostatarão da fé por obedecerem e seguirem aos demônios. Então, meus irmãos, o que o versículo 6 fala, que eles caíram, é apostasia. É dizer que a igreja agora sou só eu não preciso de nós. É dizer que a Bíblia diz assim, mas eu digo assado. É dizer que você está muito bem sem Cristo e sem a igreja do Senhor Jesus. Aqui no caso dos hebreus, aconteceu o que nós vimos lá em Marcos, capítulo 4, versículo 17. Lá em Marcos diz que veio a perseguição e eles se escandalizaram por causa da perseguição. Então eles eram rasos, como nós vimos, eles eram ainda bebês espirituais, imaturos. Então eles deixaram a palavra. Eles não eram terra boa. Esses que a Bíblia fala que deixaram, que caíram e apostataram da fé. Então, meus irmãos, a conclusão desse texto é: aqueles que apostatam, eles nunca se arrependeram verdadeiramente. Eles amaram talvez por um tempo as benesses do reino de Deus, mas não amaram o rei do reino de Deus. E daí, quando veio um outro amor no seu coração, ele seguiu aquele outro amor do seu coração. Quando veio a perseguição desse mundo, quando veio a fascinação das riquezas, quando veio outra coisa mais interessante, achou essa outra coisa mais interessante do que Cristo, e não estava disposto a sofrer, carregar a sua cruz e seguir Jesus, a morrer por Ele, assim como Ele morreu por nós. Então não é que esse texto está falando que nós podemos perder a salvação, não. Esse texto está nos mostrando que pessoas, embora experimentaram do reino de Deus, ouviram boa palavra, participaram dos sacramentos, nunca se arrependeram verdadeiramente. Não prosseguiram, não avançaram para as coisas melhores. Semeados entre os espinhos, semeado em solo rochoso, preferem ser aplaudidos por esse mundo do que zombados, e acabam zombando de Cristo. Hoje de manhã nós estudamos aqui o apóstolo Paulo em Atenas pregando a palavra de Deus. Diz que as pessoas zombaram do apóstolo Paulo ao falar de Cristo Jesus. Então, quando a gente está querendo agradar esse mundo, nós estamos com medo da zombaria deste mundo, nós recebemos o aplauso deste mundo, mas nós acabamos zombando de Cristo e da sua obra. Mas, meus irmãos, por que é impossível o arrependimento? Por que é que a Bíblia está nos falando? Olha o versículo 6. E caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Por quê? O versículo 6 nos fala: visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Por que é impossível? Porque não tem como Jesus morrer novamente pelos nossos pecados. É isso que ele está falando, que o escritor está falando. Uma vez que eu nego aquilo que Jesus fez por mim, e Jesus disse, está consumado, tetelestai, lembram? Uma vez que eu sei disso, uma vez que eu me batizo, uma vez que eu creio nisso, mas quando eu abandono isso, é impossível uma renovação do arrependimento, porque senão Jesus teria que vir de novo, morrer de novo, e Jesus não vai fazer isso. A próxima vinda dele não é para isso. Seria mais ou menos como ter que plantar de novo, Deus ter que regar de novo, ter que semear de novo, ter que mandar a chuva de novo, ter que o Espírito Santo vir de novo, como ele veio, batizando a igreja em Atos 2. E não tem como, Deus fez a sua obra salvífica uma vez por todas.
você crê, você está salvo. Mas uma vez que você abandona isso, não tem como tudo acontecer de novo para salvar você. Porque agora Deus está fazendo um novo plantio. A lavoura, quando você ouviu a palavra, essa lavoura já passou. Vem o próximo ano, os agricultores vão fazer o quê? Eles vão plantar novamente. Agora é um outro plantio. Agora são outros que estão ouvindo a palavra. Agora são outra chuva do Espírito Santo que está caindo sobre as pessoas. Assunto sério, né? Mas isso não quer dizer, meus irmãos, que pessoas afastadas não possam voltar. Calma que eu vou explicar. Eu próprio vendo os comentários bíblicos desse texto do reverendo Augusto Nicodemos, ele fala que ficou 7 anos afastado de Jesus e da igreja. Muito tempo, né? Ele é hoje um dos melhores pregadores que nós temos da igreja presbiteriana. Ele fala, eu fiquei 7 anos fora da igreja. Mas nós sabemos que mesmo aqueles que estão afastados, mas que ainda nutrem no seu coração um temor a Deus, ainda nutrem no seu coração sabendo que Jesus é o Salvador e que a igreja é o melhor lugar para se estar no mundo. Enquanto que aqueles que apostatam, o versículo 6, a parte B, disse que eles expõem Cristo à zombaria. Porque ao negar Jesus, eles estão dizendo que Jesus não é tudo isso que nós pregamos, que Jesus não salva de fato. Então o desviado, quando ele lembra da igreja, ele chora. Um apóstata, quando ele lembra da igreja, ele ri, ele zomba. Eu tenho pelo menos uns 5 amigos que estão afastados da igreja. Mas toda vez que eu converso com eles, eles falam, Gabriel, um dia eu vou voltar. Eu vou voltar e você vai fazer meu casamento. É você que vai batizar meus filhos. Eu estou com saudade da igreja. E eu falo, volta mesmo. Porque, meus irmãos, pode acontecer com qualquer um de nós um desânimo. Porque há coisas que podem atrapalhar a nossa caminhada cristã. O maquinário, às vezes, ele está desregulado para a colheita. Qual que é o maquinário da lavoura de Deus? Os pregadores. A liderança, às vezes, pode ser ruim. Às vezes, o pregador pode não ser um bom exemplo, não pode pregar a palavra de Deus fielmente. Isso atrapalha a colheita, não atrapalha? Às vezes, os pregadores são ruins, o maquinário não está equilibrado. Às vezes, as condições climáticas na nossa vida não são favoráveis, não é mesmo? O crente sofre doença, sofre luto, sofre problema financeiro, e às vezes a gente desanima, não é mesmo? Às vezes as condições climáticas não estão favoráveis para nós. E às vezes as pragas entram também na igreja. Quais são as pragas? Falso ensino, falsa doutrina. Isso confunde a cabeça do povo e faz com que as pessoas se afastem de Cristo e da igreja. Mas para que isso, meus irmãos, não aconteça conosco, o Espírito Santo vem falar agora para a gente avançar e esperar coisas melhores. Porque o versículo 9, ele passa a falar da gente. Ele fala, quanto a vocês, meus amados. Porque ele falou agora daqueles que deixaram de congregar. Ele falou daqueles que caíram, apostataram da fé. Agora ele começa a falar para a igreja. Então ele começa a falar para nós, quanto a vocês, meus amados. Deus está falando para você hoje, meu amado. Nós devemos esperar coisas melhores. Nós devemos progredir. Nós devemos caminhar em frente, porque coisas melhores relacionadas à nossa salvação, elas nos esperam. Mesmo que as condições climáticas estejam ruins, mesmo que nós estejamos sofrendo, enfrentando problemas, avance. Porque todo aquele que foi salvo por Jesus, ele tem uma esperança eterna. Coisas melhores esperam aqueles que servem Jesus. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 8:16. Ele fala o seguinte,
Ora, o Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo fala, as condições climáticas estão ruins, você está desanimado, mas calma, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. E se a gente sofre hoje, se a gente sofre com Cristo, o nosso sofrimento não pode ser comparado com aquilo que espera por nós, a glória que nós vamos ser glorificados. Então coisas melhores, meus irmãos, nos esperam a respeito da salvação. Um dia todo esse mundo sofredor, caído, nós não estaremos mais nele, nós estaremos para a vida eterna com o nosso Senhor. Então não desanime. Aquele que pôs a mão no arado, olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus, olhe para frente. Esses cristãos nominais, porque não eram de fato convertidos, eles olharam as condições climáticas, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo pressionados, e muitos deixaram Jesus, deixaram a igreja. Mas aqui a recomendação é, vamos avançar, meus amados, coisas melhores nos esperam a respeito da salvação. E ele vai falar no versículo 10, porque Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fazem. Ou seja, Deus ele está vendo o trabalho, o esforço de cada um para servir a Deus. Ele está vendo, vai falar inclusive no versículo 10, que Deus não é injusto para não ver o nosso serviço aos santos, o nosso serviço à igreja, o nosso serviço uns aos outros. Então veja que a forma de avançar é esperar coisas melhores, e a forma de avançar é trabalhando um pelo outro, trabalhando pela igreja, porque ele fala, Deus não é injusto ao ver o serviço de vocês. Outra maneira de avançar, ele fala no versículo 11, estejam empenhados na plena certeza dessa esperança, que cada um de vocês continue mostrando até o fim. Veja, meus irmãos, até o fim, esse empenho que você mostrou no começo, continue empenhado até o fim, porque há coisas melhores. E se você começou empenhado e está hoje um pouco sem empenho, sem serviço, volte a empenhar nessa obra, volte a empenhar nesse serviço a Deus, porque coisas melhores nos esperam a respeito da nossa salvação. Versículo 12, é a Bíblia que está falando, hein? Vai falar o que eu falei na pregação retrasada, para que não sejam, ou não nos tornem, preguiçosos. A preguiça, meus irmãos, atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. Falei muito aqui aquele dia. Então, como que a gente deixa a apostasia para trás, perante as situações difíceis dessa vida, perante o desejo de desanimar, a gente avança. A gente avança esperando coisas melhores, mesmo no sofrimento. A gente avança trabalhando. A gente avança empenhados. A gente avança sem preguiça. E por fim fala que a forma de a gente avançar no versículo 12 é imitando pessoas que já herdaram as promessas. Pensa em alguém aí que já foi para a glória, que serviu de exemplo para você. Pensou? Alguém que foi fiel, alguém que começou servindo a Deus e terminou a sua vida servindo a Deus. Pensa nessa pessoa. Aqui a Bíblia está falando para você imitar essa pessoa que herdou as promessas, que nunca abandonou a fé e nunca abandonou a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2,12, a parte B, ele fala, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. A nossa salvação é para ser desenvolvida com tremor, porque a apostasia ronda, o desejo, às vezes, de deixar ronda o nosso coração.
Mas, meus irmãos, eu quero terminar essa exposição mostrando quão abençoado nós somos. Versículo 1 fala que nós podemos avançar para aquilo que é perfeito. Nós lemos Hebreus 6, versículo 1. Avancemos para o que é perfeito. O que é perfeito? Cristo Jesus, o seu reino, a salvação eterna. Ou seja, tem mais do Senhor para nós. Tem mais de Deus daquilo que nós já experimentamos até hoje. Avance para o que é perfeito. Mas o quanto nós somos abençoados, nós também fomos iluminados. Nós também somos participantes do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, o quanto nós somos abençoados, nós não estamos em trevas, nós somos iluminados. Nós não estamos caminhando no escuro mais. A luz do mundo que é Jesus iluminou o nosso coração. O quão abençoado nós somos. Nós somos participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo fala ao nosso coração, nos dá o consolo, nos mostra que somos filhos de Deus, o quão abençoado nós somos. Nós somos participantes do dom celestial, nós participamos da Santa Ceia. Que privilégio celebrar a ceia e ser alimentado por Cristo naquele sacramento. E diz que ainda há coisas melhores nas quais nós devemos avançar, no que tange a nossa salvação. Ou seja, nós já desfrutamos do reino de Deus, mas ainda falta mais para desfrutar do reino de Deus. Então o escritor bíblico fala, não sejam preguiçosos, imitem a fé daqueles que foram exemplo, porque o perigo da apostasia está aí. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz o quê? Haverá tempos em que alguns apostatarão da fé, seguindo ensinos e espíritos demoníacos. Ou seja, se a gente não avança, a gente corre o risco de ficar para trás. Portanto, meus irmãos, vamos trabalhar, vamos crescer, vamos herdar as promessas. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque nós somos lavoura do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o agricultor. E que nenhum de nós seja uma colheita perdida. Que a nossa vida possa dar muito fruto. E se há alguém aqui hoje que está desviado, que está fora da igreja, que o Senhor atrai o coração desse querido irmão. Nós oramos por aqueles que mesmo que estão longe, mas que sabem que o Senhor e a sua igreja é o melhor lugar do mundo. Que a nossa vida possa produzir muito fruto. Que a colheita do Senhor na nossa vida e nos nossos filhos não venha se perder pela sua graça. E obrigado, Deus, por ser tão privilegiado, participantes do Espírito Santo que nós somos. Obrigado por iluminar o nosso coração e ilumina aqueles que ainda estão em trevas, que nos cercam, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez, porque Ele é digno.